Olá, moçada, tudo bem? Gente, hoje nós vamos falar de indústria, setor secundário da economia, ok? Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar basicamente dos tipos de indústria, diferenciar, porque a indústria não é tudo igual, os chamados fatores locacionais, isso aqui é bastante importante, tá? E aí nós vamos estar vendo as 4 revoluções industriais, certo? E aí depois, num outro momento, nós vamos estar falando sobre o desenvolvimento industrial no Brasil. Então hoje eu vou falar de maneira geral que isso serve tanto para a industrialização mundial como industrialização brasileira, ok? Então não adianta você falar de desenvolvimento industrial, por exemplo, de Brasil, tá? Se ainda você não lembra ou você não sabe os fatores que atraem a indústria para um determinado lugar ou se você não consegue contextualizar a chamada Revolução Industrial. Ok? Então, primeira coisa, você sabe que a economia de qualquer país, ela é dividida em setores econômicos. Então, nós temos basicamente o setor primário, que é a agropecuária, né, extrativismo e a agricultura e pecuária. Nós temos o setor secundário, que seria as indústrias. Então, quando eu falo em setor secundário, eu estou falando de todos os tipos de indústrias, certo? E o setor terciário, que seria a terceira etapa, que seria comércio e prestação de serviços, ok? Bom, nesse momento nós vamos estar falando sobre industrialização, nós vamos estar falando do setor secundário, certo? E aí, quando você fala em indústria, é lógico que muita gente tem essa noção, mas tem pessoas que quando você fala em indústria, as pessoas acham que indústria é tudo igual. Não, dependendo do que ela produz, dependendo do que ela transforma, tá? Você vai enquadrar essas indústrias em 3 classificações básicas, que seria a indústria de base, também chamada de indústria pesada, a de bens intermediário ou bens de capital ou bens de tecnologia, tá? Ou equipamento, e as de bens de consumo. Por que é importante você saber isso? Porque a partir de agora eu vou estar sempre falando assim, indústria de bens de consumo durável, foi instalada a indústria de base. Então você tem que ter uma ideia, o que seria essas 3 indústrias, ok? Que seria uma maneira de você classificar os diversos tipos de indústria, de produções dentro de 3 classificações industriais. Então, primeiro, o que é a chamada indústria de base? Também ela é chamada de indústria pesada. Então, é indústria de base ou indústria pesada. O que seria essa indústria de base? O nome mais ou menos te dá uma ideia. É aquela indústria que pega a matéria bruta e transforma em matéria-prima para um outro setor utilizar. Então, por exemplo, você vai pensar como minério de ferro, né? O minério de ferro é uma matéria bruta, como você encontra na natureza. Só que para eu utilizar, por exemplo, o ferro em vários setores industriais, eu preciso pegar a matéria bruta e transformar esse ferro, certo? Quem faz essa transformação básica, a primeira, né, tanto é que chama indústria de base, é basicamente essa indústria que seria uma siderúrgica, uma metalúrgica, que vai produzir essa matéria-prima para um outro setor. Então, quando você fala em indústria de base, você está citando, por exemplo, siderúrgicas, tá? Você está falando de indústrias metalúrgicas, indústrias químicas, certo? Que são exemplos de indústria classificada como indústria de base. Gente, a indústria de base, ela é fundamental para a industrialização de um país, porque é aquela que vai produzir a matéria-prima que outros setores precisarão para continuar o processo de transformação, tá? Aí o nome já te dá essa ideia, né? Indústria de base. Tranquilo? Bom, a segunda indústria a gente chama de bens intermediários, ou também ela é chamada de bens de equipamentos, ou também ela é chamada de indústria de bens de capital. Até mesmo porque o equipamento ele acaba sendo um capital. O que é um capital? É uma riqueza acumulada, tá? Então, o que seria essa indústria chamada de bens de equipamento, bens de capital ou bens intermediários? O nome também te dá uma ideia. É uma indústria intermediária entre a de base, que vai produzir a matéria-prima, e a de bens de consumo, que é aquela indústria que vai produzir os produtos direto para nós consumidores. Então essa daqui vai ser responsável de produzir o quê?
todos os equipamentos que vão ser utilizados nesse processo, as peças, os maquinários, os tratores. Então eu cito um exemplo. Vamos supor, quando eu falo assim, uma indústria de bens de consumo durável, por exemplo, vamos citar uma indústria de automóveis, é um bem durável, ok? Ora, se você pensar uma indústria de automóveis, uma montadora, quantos equipamentos existem lá? Quantos maquinários? Quanta tecnologia? Quantos produtos são utilizados nessa montadora para montar esse automóvel, esse veículo? Ora, alguém teve que produzir. Ora, quem vai produzir esses maquinários, esses equipamentos que vão ser utilizados, vai ser essa indústria de bens intermediários. Cara, essa indústria aqui de bens intermediários é uma das mais importantes. Na verdade, todas são importantes, né? Mas por que ela é importante? Porque quando você tem esse setor instalado no seu país, você acaba tendo um setor que produz tecnologia, né? Que produz equipamentos. E se você não tem esse setor em destaque no país, tá? O que vai acontecer? Você vai depender da importação desses equipamentos e isso passa a ser um problema, que é ainda hoje um dos grandes problemas que a indústria brasileira tem. A grande lacuna da industrialização brasileira está nesse segundo setor aqui, ó, a chamada de bens intermediários, que você vai entender isso depois, o porquê disso, ok? Então, a de base é que produz a matéria-prima, a de bens intermediários é que produz os equipamentos, os maquinários, certo? Então, por exemplo, para produzir os maquinários, eu preciso de ferro, eu preciso de aço, eu preciso de alumínio. Olha, quem produziu, quem transformou essa matéria bruta em matéria-prima? A de base. Então, você começa a ver a dependência que existem entre os diversos tipos de indústria, ok? E a indústria de bens de consumo é aquela que está mais voltada, mais próxima a nós consumidores, certo? Tanto é que o nome já diz, ó, bens de consumo. É aquela que você vai produzir determinado produto, ou durável ou não durável, e que vai ser enviado para nós, população, como consumidor, ok? Bom, esse bens de consumo eu classifico como bens durável e bem não durável. O que é uma indústria de maneira geral? Bem durável e o que é não durável? O nome mais ou menos já te diz, né? Uma indústria de bens de consumo durável é aquela que você tem um período maior de uso. Você não usa o produto hoje e amanhã você já troca. Você pode até trocar esse produto por questões, de repente, de querer algo novo e tal, mas não quer dizer que ele vai deixar de existir, né? Então, quem que eu poderia colocar como, por exemplo, bens duráveis? Então, eu poderia colocar automóveis. Gente, quantos anos um carro circula num país? Você pode até trocar o carro todo ano, ok? Mas não é que porque você comprou um carro do ano, 0 km, que aquele outro carro deixou de existir, né? Então, ele é um bem durável, né? Quantos anos circula? Outra coisa que você poderia colocar como bem durável são os móveis, diversos móveis. Parece brincadeira, mas sim, guarda-roupa, mesa, tá? Cama. Você fala assim, nossa, mas hoje não tem nem tanta qualidade. Lógico que hoje as indústrias, algumas, elas produzem, né, esse bem de consumo durável num tempo de uso para você, determinado período, você trocar, né? Por isso que a gente fala que hoje os produtos eles não duram tanto como antigamente, né? Até mesmo porque nós vivemos num país capitalista e ele vai estimular você a sempre querer trocar, né? Mas o móvel da sua casa é um bem durável, tá? Também aqui eu poderia colocar, ó, os eletros, né? Domésticos, eletrônicos. Então, uma geladeira. Quantos anos funciona uma geladeira, um fogão, uma televisão? O celular é um bem de consumo durável. Aí você fala, o quê? O celular é durável? Claro que sim. Só que com a evolução tecnológica, passa o tempo, você considera algo descartável. Não é que ele não vá funcionar mais, mas ele lá não atende mais a sua necessidade. Mas passa esse celular para uma pessoa que faz operações básicas, ele vai ser usado quantos anos? Ok? Então o celular é um bem de consumo durável, ok? O não durável não é aquele que você usou hoje e acabou amanhã, mas você não vai usar durante 20, 30, 40, 50 anos, certo? Você vai ter um tempo de uso mais restrito. Então eu poderia citar o grande exemplo de bem de consumo não durável, eu poderia colocar a indústria alimentícia
Essa é um grande exemplo. Alimentícia, indústria de higiene e limpeza é um bem de consumo não durável, tá? Poderia também citar indústria de medicamentos. Medicamentos também são produtos classificados como não duráveis. E um que muita gente acha que não é, tá? É a indústria têxtil, tecido. Aí você fala assim, tecido, calçados, é indústria de bens de consumo não durável. Aí você fala, nossa, a indústria de roupa é não durável? Ah, mas eu não uso uma roupa hoje e jogo fora amanhã. Não, mas você não usa 30 anos a mesma roupa. Ah, tem gente que usa. Tá, tem gente que usa, né? Mas aí é aquele produto que dura tudo isso, né? Mas por diversas razões, ou por moda, ou por duração daquela peça, ou por tamanho, você cresce, você engorda, você emagrece, você muda. Então a indústria, no caso de vestuário e de calçado, ela é classificada como uma indústria de bens de consumo não durável, ok? E você tem que ter uma ideia disso? Tem, pessoal, porque isso aparece muito no meio de quando você fala industrialização. Então, você, quando fala assim, do setor não durável, você tem que ter uma noção do que ele está falando, ok? Então, as indústrias, basicamente, nós podemos dividir em 3 grandes grupos. A de base, que é aquela que busca matéria bruta e transforma em matéria-prima. A de bens intermediários, que ela é super mega importante, porque vai ser a responsável em produzir todos os equipamentos, as peças, os maquinários para outros setores, tanto para de base como a de bens de consumo. Porque a indústria de base, aquele forno que eu uso lá, né, de alta temperatura, alguém produziu, certo? Aí você vê a dependência que os setores têm. E a de bens de consumo, né, que vai produzir ou um produto durável ou não durável que vem direto para nós consumidores. Nós vamos ver na industrialização brasileira, em outro momento, que a indústria que predomina no Brasil, tá? A maior parte das indústrias brasileiras, elas são classificadas como bens de consumo, tá? E principalmente bens de consumo não durável, ok? Sendo que se você pegar os países que iniciaram a sua revolução industrial mais tardiamente não, mas antigamente, né, primeiramente, né, esse processo, tá, você vai ver que são países que têm esses setores bem desenvolvidos. E no Brasil a gente tem algumas lacunas nessas industrialização devido ao processo de industrialização muito tardia, né? A nossa industrialização foi praticamente 200 anos depois da primeira revolução industrial, só para vocês terem uma ideia, ok? Então isso é importante saber. Segunda coisa super mega importante, e isso cai muito nas provas e Enem, tá? Que são chamados fatores locacionais. O que são fatores locacionais? É aquilo locacional de local, né? É aquele local, tá? Que é atrativo, que atrai algum setor industrial. Então eu te pergunto, perceba que existem alguns municípios ou lugares, por exemplo, do Brasil, que atraem mais indústrias do que outro. Aí você fala assim, cara, por que eu tenho tanta indústria em tal município ou tal estado e eu não tenho tanto em outro? Isso basicamente tem a ver com o fator locacional, tá? É lógico que um lugar para, no caso, instalar essas indústrias, se ela tiver todos esses fatores locacionais, é um lugar perfeito. Mas se você, hoje, né, em pleno século XXI, muitas vezes você não vai encontrar todos os fatores favoráveis, mas um ou outro acaba sendo mais importante para você, certo? Então, quais são os principais fatores? Então, primeiro, uma coisa que passa a ser óbvio, que sem ele você não vai produzir nada, você tem que ter o quê? Um capital. Então, eu tenho que ter basicamente essa disponibilidade de capital. Sem grana, e gente, capital não é dinheiro. Capital não é dinheiro. Dinheiro é aquilo que você usa para cumprir e para pagar as suas necessidades. Capital é uma riqueza acumulada. Alguém que vai colocar uma indústria tem uma riqueza acumulada. Então eu tenho que ter disponibilidade de capital. Muito bem, então imagina, você tem a disponibilidade de capital. Aonde você vai instalar aquela indústria? Qual é o melhor lugar? Qual é o lugar ou o município que vai ser escolhido? Então, alguns fatores. Não necessariamente tem que seguir essa ordem que está aqui, tá? Dependendo da indústria, muitas vezes a questão, por exemplo, de energia é muito mais forte do que, por exemplo, a questão de mercado consumidor. Então, depende do tipo de indústria. Então, quais são os principais? Mercado consumidor. Gente, ninguém vai instalar uma indústria em determinado lugar se não tiver quem compre aquele produto.
certo? Então eu tenho uma necessidade muito grande de um mercado consumidor, ok? Então, por exemplo, tem indústrias que elas têm que estar instaladas próxima desse grande mercado consumidor. Então, quanto mais populoso for o lugar, quanto mais gente para consumir, melhor vai ser o lugar. Tem outras que isso não vai fazer muita diferença, porque vai consumir, mas tem outras vantagens atrativas. Segundo fator, matéria-prima, né? Então, de repente, vamos supor, isso é importante, vamos supor que você vai instalar um setor, por exemplo, siderúrgico, certo? Cara, uma das coisas mais importantes que uma siderurgia, uma metalurgia tem que ter como fator locacional é estar próximo da matéria-prima, certo? Próximo do minério. Porque um problema é a questão do transporte desse minério. Então, se eu instalar, por exemplo, próximo à matéria-prima, é muito melhor porque eu já estou ali, ó, próxima. Como o transporte para eu trazer essa matéria-prima para a produção vai ser menor, eu acabo tendo uma vantagem, um lucro maior, porque eu vou gastar menos. Então, essa questão de proximidade de matéria-prima, certo? A questão de recursos energéticos, as diversas fontes de energia. Gente, indústria não se instala num lugar que tem escassez energética. Ele tem que ter alternativas energéticas, ou hidrelétricas, ou termoelétricas, ou alguma fonte que vai de alguma maneira gerar energia, porque energia é um dos principais elementos para produção e transformação numa indústria. Então, ela se instala onde eu tenho esse recurso energético. A questão de transporte é o que nós chamamos de logística. O que você tem que pensar? Que a indústria, ela tem que ser instalada, pessoal, ou próximo de um sistema rodoviário, ou ferrovias, ou se eu tiver uma hidrovia que favoreça a chegada da matéria-prima e a saída do produto. Imagina você instalar a indústria num lugar isolado, no meio do nada. Tá? Como que você pega a matéria-prima ou como você escoa a produção? Então, essa questão de transporte, de logística é fundamental. Perceba que as indústrias geralmente elas se instalam muito próximo às rodovias ou muitas vezes na região tem uma via férrea, né? Uma ferrovia que transporta aquele produto. Então, essa questão de transporte é fundamental, tá? E aí, uma coisa que eu queria dar destaque, né, deixei ter um espaço maior, é a questão de mão de obra. Ou seja, as pessoas que vão trabalhar nessa indústria. Então, por favor, preste atenção, presta atenção, tá? A mão de obra, ela vai ser um fator locacional dependendo do tipo da indústria. Ela poderá ser uma mão de obra barata, certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu vou instalar uma indústria de bens de consumo, por exemplo, não durável. Eu vou instalar, por exemplo, uma indústria alimentícia, certo? Ora, uma indústria alimentícia, eu não preciso de grande qualificação da mão de obra. É uma indústria que muitas vezes, mesmo que você nunca tenha trabalhado naquele setor, muitas vezes ali alguns dias, um treinamento ali, ó, você já sabe o que você tem que fazer. Então, as indústrias, muitas vezes, alimentícia ou a indústria de calçado, que vai utilizar essa mão de obra, ela vai atrás, por exemplo, onde eu tenho uma mão de obra barata, ok? Por quê? Porque o meu lucro vai ser maior. Então, eu vou instalar, por exemplo, uma indústria, por exemplo, de calçados, certo? Eu vou instalar numa região onde eu vou ter uma mão de obra mais barata. Porém, tem setores industriais, pessoal, que seria necessário você instalar, tá? Numa região que eu tenho uma mão de obra extremamente qualificada. Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que você vai instalar uma indústria que exige uma mão de obra, por exemplo, de engenheiros mecânicos, exemplo, certo? Ora, se naquela região eu não tiver uma formação dessa mão de obra qualificada, não vale a pena eu instalar essa indústria ali. Por quê? O que vai ter que acontecer? Eu vou ter que trazer a mão de obra de um outro lugar para essa região e com certeza essa mão de obra ela vai sair mais cara do que o que deveria ser para mim. Então a indústria, ela muitas vezes, ela vai exigir não uma mão de obra barata, eu quero uma mão de obra qualificada. E isso vai fazer com que esses lugares que têm a presença dessa mão de obra qualificada
passa a ser classificada como um tecnopolo. Então, cuidado com isso, isso derruba muita gente em questões. Muitas vezes, um determinado lugar é um lugar atrativo para a indústria, mas não é porque ali eu tenho uma mão de obra barata, né? Eu tenho uma mão de obra mais cara, sim, porque se ela é qualificada, ela vai ser mais cara, mas eu tenho a necessidade dessa mão de obra qualificada, mesmo que ela seja mais cara. Então vamos dar um exemplo. Se eu pegar, por exemplo, aqui no Brasil, uma região chamada São José dos Campos, que é o centro tecnológico, é um tecnopolo brasileiro, um dos mais importantes tecnopolos brasileiros, certo? Onde eu tenho ali, por exemplo, as indústrias aeroespacial, ligado à parte de aviação. Então, onde você tem a fábrica, por exemplo, da Embraer, né? A indústria, né, de aviação do Brasil, a Embraer. Ora, quem trabalha nessa indústria, né, da Embraer, tem que ser uma mão de obra altamente qualificada. Então, a Embraer, ela não vai instalar a sua indústria, a sua produção, num lugar que não tem essa mão de obra. Ela não vai instalar num lugar que o município me ofereça uma mão de obra barata. Porque eu vou ter que trazer toda essa mão de obra de outros lugares para aquela região. E ele vai cobrar mais caro. Então, o que ele faz? Ele vai lá e se instala onde eu tenho essa mão de obra. Então, o que acontece? Presta atenção, porque isso cai bastante. Essas regiões que oferecem essa mão de obra super mega qualificada, essas regiões ou municípios, passam a ser chamadas de tecnopolos. Então, o que é um tecnopolo? É um polo tecnológico. Ele passa a ser uma cidade que as indústrias instaladas ali são indústrias de tecnologia de ponta, são as indústrias ligadas à parte da informática, aeroespacial, biotecnologia, né? A parte assim que exige uma qualificação muito grande. E o que torna esse município um tecnopolo? A presença de universidades. Então presta atenção. Todo lugar que tem universidade é um tecnopolo? Não. Campo Grande tem universidades, não é um tecnopolo. Campo Grande não é nenhuma cidade industrial, né? A base da nossa economia é setor terciário. Mas tem universidades que formam uma mão de obra mega qualificada. Então, quais seriam os grandes tecnopolos brasileiros? Então, eu teria, por exemplo, São José dos Campos. E aí, quando eu falo em São José dos Campos, que as indústrias que se instalam ali são indústrias de alta tecnologia, você vai lembrar de quem? Do ITA, né? Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que forma uma mão de obra, certo? Que vai ser utilizada nessas indústrias tecnológicas no município. Um outro município que eu poderia citar aqui, ó, seria o município de Campinas, certo? Onde eu vou ter presença da Unicamp, onde a Unicamp vai formar uma mão de obra extremamente qualificada e essa mão de obra qualificada vai ser um fator atrativo para as indústrias tecnológicas se instalarem ali. Outro município que eu poderia citar, São Carlos, em São Paulo, eu tenho a presença da Federal de São Carlos. Aí você fala, Celeusa, você só citou cidades do estado de São Paulo. Sim, mas não é, hoje nós não temos tecnopolos apenas no estado de São Paulo. Os mais importantes estão no estado de São Paulo, tá? Mas hoje nós temos alguns lugares, como alguns, por exemplo, centros na região Nordeste, tá? Nós temos alguns centros tecnológicos, por exemplo, no sul do Brasil, ok? Então, o tecnopolo em si, ele passa a ser um fator extremamente atrativo para uma indústria. Cuidado, isso não quer dizer que um município que nem Campinas, que é um tecnopolo, eu não vou ter alguma indústria que utilize uma mão de obra barata. Lógico que vai ter, certo? Mas aquelas indústrias, por exemplo, muito ligada à informática, né, em Campinas, para que eu vou instalar em um outro município do Brasil se ali eu tenho essa mão de obra? Então, você falou em tecnopolo, você tem que pensar em quê? Em universidades, onde essa universidade forma essa mão de obra extremamente qualificada, que vai atrair essa indústria de alta tecnologia, muitas vezes ligada aos bens intermediários, que são muitas vezes aquelas indústrias muito ligadas a equipamentos.
Ok? Entenderam o que é um tecnopolo? Então, no caso, a mão de obra, preste atenção, nem sempre um lugar que tem muita gente que possa trabalhar e com a mão de obra um salário barato é um fator atrativo. Se é uma indústria que exige alta tecnologia, não é interessante. Para ela é interessante aonde eu tenho essa mão de obra qualificada. De boa? Tá? Bom, e aí um outro fator também locacional importante são chamados incentivos fiscais ou outros benefícios, certo? O incentivo fiscal seria, no caso, basicamente uma forma de isenção de impostos. Ou seja, você vai instalar ali, você vai ter algum benefício, você não vai pagar alguns impostos. Ou muitas vezes o município ele oferece outros benefícios, certo? Por exemplo, ele oferece um lugar para instalar indústria, ele oferece alguma coisa que passa a ser atrativo, tá? Gente, isso aqui são chamados fatores locacionais. Isso aqui, ó, é muito importante você entender. Tranquilo? Bom, e aí a terceira parte da nossa aula, para a gente finalizar, nós vamos falar das revoluções industriais, né? Que vocês têm esse material aí. A Revolução Industrial, hoje, nós podemos classificar em 4 revoluções, né? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Nós hoje, estamos vivenciando a 4ª revolução. Isso está muito ligado à história, que com certeza você já deve ter visto na história, principalmente a primeira Revolução Industrial. Então eu vou trazer uma comparação só para a gente estar recordando que com certeza vocês já viram isso, ok? Então, primeira coisa, pessoal, primeira Revolução Industrial. O que é bom vocês saberem das revoluções? Sempre a época, perceba que todos eu situei um momento, a questão temporal, você tem que saber em que momento da história isso aconteceu, certo? E basicamente, outra coisa que é importante vocês citarem também é a questão de recurso energético, a fonte de energia que passa a ser usada, tá? E principalmente a tecnologia chegando. Então, primeiro, a primeira Revolução Industrial começa lá em meados do século XVIII. Século XVIII vai ser depois de 1750, né? Até praticamente o final do século XIX. Uma outra coisa que eu quero que vocês observem. Se você pegar as 4 revoluções, perceba que o período de duração cada vez foi diminuindo. Aqui, ó, a primeira revolução ela começa em metade do século XVIII e ela vai até o finalzinho do século XIX. A segunda revolução, né, no finalzinho do século XIX para o XX. A segunda revolução ela começa no finalzinho do século XIX, no início do século XX, e já na metade, na segunda metade do século XX, na década de 70, já está a terceira revolução industrial. E aí, basicamente, que 40 anos depois, basicamente, você já está na 4ª revolução. Então, aquilo que demorava 200 anos, né? Aí vai diminuindo, então quer dizer, cada vez as coisas são mais aceleradas, mais rápidas. E isso tem muito a ver com a tecnologia, ok? Então, a primeira revolução, vocês sabem que iniciou na Inglaterra, foi o primeiro país que vai fazer esse processo de transformação. Não esqueça que a expressão revolução vai ser no sentido de transformação. Ele vai sair daquilo que era artesanal, passa para a manufatura, para chegar na maquinofatura. Artesanal, tudo feito manualmente, né? Manufatura é quando você utiliza alguns maquinários, mas ainda muita mão de obra. A maquinofatura, você vai ter mais máquinas e mão de obra. E cada vez você vai ter mais máquinas e menos mão de obra. Então, o que a gente observa? Que com a evolução da indústria, foi reduzindo cada vez mais o número de trabalhadores nos setores industriais. Hoje, a indústria, ela atrai emprego? Ela atrai mão de obra? Sim, mas ela já não oferta tanta mão de obra como ela atraía há décadas atrás. Porque hoje a automação, né, a tecnologia está substituindo um número muito maior de trabalhadores, tá? Então, na primeira revolução, a matriz energética, a energia utilizada vai ser o carvão mineral, certo? Não esqueça que é a riqueza energética que a Europa tem, tá? Aqui você começa a ter os primeiros maquinários, a máquina a vapor, olha, máquina a vapor, olha que evolução, o tear mecânico. Aqui é muito voltado, pessoal, nesse momento, na indústria têxtil.
Então a indústria de tecido é uma das indústrias mais tradicionais do mundo, certo? Que vai ser uma das mais marcantes na primeira revolução industrial. É só você lembrar do tear mecânico, ok? Então você vai ter alguns maquinários, você vai ter um trabalho assalariado e nessa época existiu uma grande exploração da mão de obra assalariada. Vocês sabem que a primeira revolução industrial era uma exploração muito grande dos trabalhadores, trabalhava-se horas por dia, uma condição muitas vezes insalubre, certo? E aí uma outra coisa que você nunca pode esquecer, a partir do momento que inicia esse processo de industrialização, e isso vai estar muito ligado à conquista de novas áreas para fornecer essa matéria-prima, vocês vão ver isso na história, também inicia, a urbanização. O que é urbanização? É quando você tem um aumento da população urbana em relação à população rural. Vocês já viram isso, certo? O que acontece? A partir do momento que as indústrias elas vão estar instaladas nas cidades, eu vou começar a ter um movimento chamado êxodo rural. O cara vai abandonar o campo e vai embora para a cidade para trabalhar na indústria. E aí as cidades começam a surgir e começam a crescer. Então, quando você fala em urbanização, você fala de industrialização. Não tem como você separar os dois processos, ok? Então, essa é a primeira revolução industrial que durou aí, né, mais de um século. Aí vem a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial, pessoal, tá? Ela vai começar no finalzinho do século XIX, termina esse ciclo, e início do século XX. Eu coloquei início do século XX que é mais marcante. Nesse processo, eu já vou ter uma mudança de matriz energética. Aqui era em cima do carvão mineral. Aqui eu já vou ter o petróleo como a grande fonte energética. Então o petróleo, ele passa a ser a grande fonte energética desde o início do século passado, tá? E também agora é energia elétrica. Não quer dizer que o carvão mineral foi abandonado, né? Mas ele não passa a ser mais o principal recurso energético utilizado na indústria, ok? Então perceba que você teve uma evolução, novas fontes de energia surgem. Também nós vamos ver que vai ter uma evolução tecnológica. Ora, aquela máquina a vapor, aquele tear mecânico não vai ser nada perto da tecnologia para as novas indústrias. Ora, quais são as novas indústrias? Siderúrgicas, hoje eu esqueci de colocar acento quase em tudo, né, gente? Vocês também que eu tô corrigindo. Ó, siderúrgicas, certo? E as indústrias automobilísticas. Cara, você falou da segunda revolução industrial, você tem que lembrar de quê? Das siderúrgicas e você tem que lembrar das indústrias de automóveis. Vou tomar a minha aguinha aqui, ó, no meu mundo. Bom, essa fonte hídrica. Olha lá. Então nós vamos ter, você falou em segunda revolução, você lembra de siderúrgica, certo? Não esqueça que siderúrgica é uma indústria de base e a indústria automobilística que é uma indústria de bens de consumo durável. Olha como que mudou. A primeira revolução é em cima basicamente da indústria têxtil. Quer dizer que era única, né? Mas é o que marca, indústria têxtil, uma bem de consumo não durável. A segunda revolução industrial, a indústria têxtil vai ser alimentícia, alimentar, novas indústrias vão surgir. E as que vão marcar vão ser essas duas. Vai ser neste momento, no início do século, que vai ser marcado pelo Fordismo e Taylorismo. Você deve estar lembrado que Fordismo vai ser um modelo de produção criado por Henry Ford, dono da Ford, certo? Que vai ser o que a gente chama de linha de produção, que você vai utilizar um sistema, né, de produção, que é o sistema de esteira, e que aquele trabalhador, preste atenção, ele vai fazer o mesmo trabalho, um trabalho repetitivo, e não vai exigir grande qualificação dessa mão de obra. Então eu preciso de gente, bastante gente naquela época, onde você tem uma esteira que passa o produto e que você vai produzir em grande quantidade, você vai ter uma produção em massa, certo? Não esqueça disso, uma produção em massa,
Ou seja, o que é produção em massa? Em grande quantidade, formando grandes estoques e um consumo em massa. Então, quando você fala em Fordismo e Taylorismo, você está falando da segunda Revolução Industrial, certo? Aí nós passamos por esse período e aí vem a terceira Revolução Industrial, certo? A terceira revolução também vai acontecer no século XX, mas a partir da década de 1970 para cá. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial ela vai fazer todo um processo de transição tecnológico, um avanço tecnológico vai acelerar pós Segunda Guerra Mundial. E aí nós vamos deixar a segunda revolução, que a gente já achava que era nossa, era a mega revolução, perto da primeira, e nós vamos pular para a terceira. Essa terceira revolução industrial, ela é marcada, presta atenção, isso cai muito no Enem, a revolução chamada técnica, científica e informacional, certo? Aqui, ó, eu posso dizer que a revolução industrial, a primeira, ela foi mais uma revolução técnica. Novas técnicas foram encontradas para produzir. A segunda, eu poderia dizer que ela vai ser uma revolução técnica científica, certo? Começa a ter uma evolução tecnológica. E a terceira, ela vai ser marcada pela revolução técnica, científica, mais informacional. Quem vai entrar aqui? Quem vai entrar aqui? A informática. Então vai ser a partir da década de 70 que começa a surgir internet, que só se fala disso hoje, o mundo hoje é conectado. E a internet, a informática, o computador, ele vai mudar toda a relação de produção, tá? Então hoje, essa terceira revolução que começou na década de 70, nós chamamos de revolução informacional. E aí começa a surgir indústrias cada vez mais avançadas e mais modernas, como indústrias ligadas à informática. Você começa a ter indústrias totalmente automatizadas. Só um exemplo. Se você pegar aqui o toyotismo, né, o sistema toyotista, né, onde a Toyota vai criar um outro modo de produção, né, que vai substituir praticamente o Fordismo. Ora, quando você fala de toyotismo, você vai falar de uma mão de obra altamente qualificada, você vai falar de automação, robô, gente. Pensa aqui, ó, na Ford, você produzia os carros, aquela linha de montagem. Aqui, galera, no toyotismo, o que vai acontecer? Nesse momento, você vai ter automação, você vai ter praticamente um maquinário, os robôs fazendo as coisas e você apenas complementando. Então, o número de mão de obra cai, certo? E automaticamente, para trabalhar, eu vou precisar de uma mão de obra altamente especializada, ok? Então a terceira revolução vai marcar esse momento de uma indústria mais moderna, a biotecnologia, a informática, certo? Vai exigir uma mão de obra mais especializada, certo? E outros modos de produção começam praticamente a surgir, ok? Bom, nesse processo da terceira para a quarta revolução industrial, que já seria século 21, que é o que nós estamos vivenciando, nós estamos hoje na chamada quarta revolução industrial, que é a chamada inteligência artificial ou a chamada indústria 4.0, tá? É o chamado, quando você fala indústria 4.0, nós estamos falando da quarta revolução industrial, certo? Que marca mais, né, no século 21. Então você que já nasceu aí praticamente, né, nesse século, tá? Você tem aí em torno de 20 anos, ou menos disso, ou 20 e poucos anos, você, na verdade, você já nasceu nessa quarta revolução industrial. Eu e os pais de vocês, nós pegamos a terceira revolução e nós estamos passando já para a quarta. Então, olha só, aqui demorava século para passar, né, um período. Aqui você já nasceu num período que tinha uma revolução e a história está dizendo que ele está numa quarta. E aí, quando você fala dessa quarta revolução industrial, nós estamos falando na chamada fábrica inteligente. Gente, e hoje, pós-pandemia, né, que nós temos que nos reinventar, nós vamos ver que essa questão tecnológica, ela vai mudar muito mais rapidamente todas as estruturas de produção, de serviço,
certo? E muita coisa você pode ter certeza que vai ser alterado pós-pandemia 2019-2020. Então nós estamos vivenciando hoje nessa quarta revolução, onde você tem a inteligência artificial, onde você tem os robôs que monitoram, né? Gente, hoje praticamente o robô ele faz toda essa inteligência artificial, ele faz tudo. Aí você imagina que por trás disso toda a qualificação de mão de obra. Aí vem uma coisa super mega importante, que é a educação e a formação dessa mão de obra. Se eu não formo essa mão de obra altamente qualificada, eu não tenho condições de criar essas novas tecnologias, certo? Então a gente vê, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, nessa quarta revolução industrial, a rapidez, por exemplo, de surgir uma vacina, né? Quanto tempo demorava para você criar uma vacina? E aí, com toda essa evolução tecnológica, até o tempo de criação de uma vacina vai reduzindo. Então, hoje, né, 2020, século 21, nós estamos na chamada quarta revolução industrial. Ok, galera? Bom, então nós vamos parar por aqui, né? Nessa aula nós demos uma introdução básica das indústrias, isso cai muito em qualquer prova, isso é fundamental para você entender qualquer processo industrial no Brasil e no mundo. Ok? Então a gente fica por aqui e te espero na próxima aula. Beijo! Tchau, gente!